Olá, povo lindo de Barro Alto, é sempre uma honra estarmos juntos. Eu sou Elaine Kelani. E eu sou Anthony, é um prazer estar junto com vocês, mesmo que à distância, mas quando passar essa pandemia, a gente vai estar aí junto com vocês, sentindo essa energia maravilhosa, E né? nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, concedida pela Secretaria Municipal de Educação, através do espaço psicoeducacional, com apoio da Prefeitura Municipal de Barro Alto. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Vocês devem estar aí já com uma série de ações, engajados nesse tema que é tão importante. E olha só, a título só de curiosidade, vocês até já devem saber, mas vale a pena reforçar, é uma campanha anual que foi desenvolvida de 21 a 28 de agosto pela Federação Nacional das APAES e foi, Anthony, criado em 1963. E existe uma Legal. lei, a Lei 13.585, que é a lei que introduziu essa data, essa semana, no calendário, inclusive no calendário letivo, né, em todo o calendário nacional. Não só para a gente estar falando sobre a seguridade, o direito das pessoas com deficiência, mas também que leva a gente a fazer toda uma reflexão, mas também todas as ações sociais necessárias para que essas pessoas tenham realmente acesso à educação, à saúde, ao transporte, à assistência social, à acessibilidade, ao direito de ir e vir. A gente tem aí, inclusive, uma lei no Brasil que respalda, que ancora, que é como se fosse a lei guarda-chuva de todas as outras, que é a lei da inclusão. Qual é o número, Anthony? 13.146. Repete. 13.146, essa é a lei. Então depois vai lá e dá um Google. Vai no Google e dá uma pesquisada. Lei da Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vale muito a pena você ler, vale muito a pena você pesquisar. A gente é um país que tem uma das legislações mais avançadas em se tratando do cuidado com a pessoa com deficiência e a inclusão. Mas o que você acha, Antônio? Na prática, você sente que isso é colocado totalmente em prática? Acho que sim, né? Porque as pessoas têm que ter respeito, né? As pessoas com deficiência, seja de qualquer tipo, né? Seja visual, física, auditiva, né? Tem que ter mais os transportes, tem que ser mais acessíveis, saúde, as clínicas, as casas Então, também, né, das pessoas. isso, ter acessibilidade, inclusive, nas casas. É, Então, assim, e você acha que a gente ainda tem muito ainda a melhorar, ainda tem tem, muito que avançar? tem, Já se tem feito muita coisa, né? Mas a gente precisa avançar ainda um pouquinho mais. A gente tem um país que tem características de continente, por conta da sua extensão territorial, é um país muito grande, um país com diversidade social muito grande, e existem muitas desigualdades ainda sociais, econômicas. Isso coloca grandes grupos de pessoas, né, números altos de pessoas em condição de vulnerabilidade social. E essas condições de vulnerabilidade enfrentados também por pessoas com deficiência precisa ser dissolvido, precisa ser eliminado, precisa ser extinguido. E é nosso papel, sim, é nosso papel estarmos atentos a tudo isso, né? Uma coisa que é compromisso de todos nós e que a gente precisa fazer com que a lei da inclusão seja de fato colocada em prática. E se tratando, Anthony, do contexto educacional, que é o que a gente está se propondo aqui falar, então, nesse contexto educacional, assim como todos os outros, a gente precisa dar conta de eliminar as barreiras atitudinais. é isso aí, conta um pouco pra gente aí. Como é? Não ouvi. Conta um pouco pra gente sobre essas barreiras aí, explica um pouquinho. O que são barreiras, o quê? Barreiras atitudinais. Barreiras atitudinais. Olha, se a gente pegar até o nome, o próprio nome já diz, barreiras atitudinais. Nada mais é do que um entrave que muitas vezes nós temos na hora de entrarmos em ação para contribuirmos que pessoas
com deficiência, independente do tipo da deficiência, elas tenham mais acesso, não só à educação, como também à saúde, a transporte, a todos os seus direitos. E dentro dos nossos espaços, como professores e professoras, nós podemos fazer muita coisa. E às vezes a gente fica se perguntando, mas como? Como é que eu começo? Existem três pontinhos, Anthony, que podem ser feitos inicialmente, como se fosse um pontapé inicial, para a gente quebrar essa inércia, para a gente quebrar essas correntes que às vezes nos travam e nos colocam essas barreiras atitudinais, quer dizer, a gente não consegue entrar em ação. Sabe que pontinhos são esses que a gente tem que olhar? Conta aí pra gente. São três, né? O primeiro deles é Querer. querer. Qual é o primeiro? Querer. Querer. É isso mesmo. Nós precisamos decidir sermos protagonistas da nossa ação. Sim, porque quando a pessoa, sabe quando a gente vê um filme e aí tem lá o protagonista, o que que o protagonista faz? Ele age, ele vai em busca, ele se movimenta, ele quer, né? Então a primeira coisa é querer sermos protagonistas das nossas ações, querermos fazer a diferença, por mais que seja uma atitude pequenininha, mas primeiro de tudo é a gente querer. E a gente se reconhecer como sendo capaz, sim. Sabe por quê? Porque você é importante para o processo. Às vezes a gente até pensa assim, mas para que eu vou me envolver? Porque assim, já existe o AEE, por exemplo, isso é função do AEE. Ou existe uma ONG que cuida, né, desses assuntos. Deixa eu contar aqui um segredinho para vocês. Essas instituições, ou departamentos, ou setores, ou no caso da educação, por exemplo, o AEE, que é responsável por toda a parte de ancorar, de dar suporte à educação especial e contribuir para os processos inclusivos, esses são a razão de ser deles, sim, mas eles têm que funcionar como assessoria para nós, para todos nós. Sabe por quê? Porque a boa notícia é que todos nós podemos, devemos e podemos fazer a nossa parte. Todos nós temos sim capacidade de entendermos a situação e de fazermos, de colaborarmos. A sua atitude é muito importante e todos nós precisamos colocar essa nossa atitude em prática. Então, o primeiro passo é querer entender que nós fazemos parte do processo, que nós somos importantes e que também é nossa responsabilidade. O segundo, Anthony? Ser. Ser. E o que é esse ser? Teve uma pessoa que falou assim para mim uma vez, Anthony, Elaine, mas eu tenho um pouco de receio, porque eu não conheço, eu não sei por onde começar, eu não entendo. Sabe o que a gente faz? A gente, como professor e professora, a gente sabe como a gente faz quando a gente não está entendendo. A gente vai conhecer. Então, lembra do Google que a gente falou, que pode dar uma pesquisada lá? Lei da inclusão, né, Anthony? Pode dar uma pesquisada lá, podem É, ler ler um pouco sobre esse tema. Tem vários isso. outros também, né? Exatamente. Então, Só se você pesquisar. tem um aluno com determinada demanda, não fica só para você, não, É aquela verdade. dúvida. Troca com seus colegas professores, Sim. troca com a equipe do AE, troca com os profissionais técnicos que tem na rede, com aquele amigo, amiga seu, que de repente está em outro município, que já desenvolve um trabalho, né, com um profissional, um terapeuta ocupacional, que de repente pode estar te elucidando com relação àquela demanda ou aquela outra, de repente você precisa, tem peculiaridades com a deficiência visual, com a deficiência intelectual, com a deficiência auditiva, com a deficiência física. Então, quais são os pontos principais que nós precisamos estar atentos, né? Estar atentos e atentas para darmos o nosso melhor. Para isso a gente precisa entender. Então é muito importante que a gente busque informações, que a gente leia a respeito, que a gente tire dúvidas com quem tem um pouquinho mais de experiência do que nós. Então nós já falamos sobre o querer e nós falamos sobre o ser, que é reconhecer esse cenário onde nós podemos ser os protagonistas, entender esse contexto da pessoa com deficiência e fazer. Porque agora é a hora de entrarmos em ação.
A gente já teve a oportunidade, até, graças a Deus, é um tema que está sendo mais discutido e difundido, mas jamais a gente pode se conformar que já ouviu muito a respeito, né? A gente tem que buscar mais, tem que falar mais. Quanto mais nós falamos, mais trocamos ideias e mais isso gera insight de como a gente pode fazer melhor da próxima vez. Então, agora é hora de agir. E quando a gente fala em agir, tem até uma perguntinha assim que você pode fazer para você mesmo. De que forma é que eu posso estar modificando e melhorando por exemplo, a minha forma de ensino, ou a minha metodologia, ou a forma como eu aplico as atividades, ou a forma como eu explico os assuntos, né? Então, essa busca constante que a gente fica, isso é ótimo, sabe por quê? Porque são degraus para o nosso desenvolvimento. E todos nós podemos. Às vezes a gente pode até pensar, poxa vida, mas eu não sei. Você sabe, sabe? Sabe por quê? Porque os professores e professoras têm algo que é extremamente importante, que vocês têm isso com vocês, que é a criatividade. Tendo boa vontade e sendo criativos, a gente pode fazer muita coisa. Você tem muito a contribuir. Então, não subestime o seu potencial de criação. Busca as informações necessárias, entenda o contexto e entra em ação. Porque colocar em prática é muito importante. Tem até um exemplo aqui para a gente dar. Você lembra aquela vez, Anthony, quando você estava estudando os sistemas do corpo, sistema circulatório, cardiovascular? Sim, a gente fez, né? Teve até uma feira de ciências depois e eu participei de uma gincana também, muita coisa legal. Foi muito Muito legal. obrigado E pelo sabe carinho. como foi que aconteceu essa gincana e essa feira de artes e tudo? Ela começou o seguinte, era uma atividade, imagine uma folha de papel ofício e tinha um corpo humano desenhado assim, a silhueta. Então, os alunos, o que é que eles tinham que fazer? Os alunos tinham que desenhar, por exemplo, o sistema cardiovascular, desenhar, pintar e tudo. Como é que uma pessoa que tem baixa visão vai conseguir desenhar aquilo ali? Não vai. Então, o que a gente fez? A gente, em contato, né, com a professora, se reuniu com os alunos e a gente decidiu fazer os órgãos todos com massinha de modelar. Né? Então, a gente fez de farinha mesmo a massa de modelar ali, construindo os órgãos juntos, dividido em equipes, e a gente construiu o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, né? Todo o sistema, o digestório, né? Então, foi muito, muito interessante. E sabe o que aconteceu? Ao final do trabalho, todo mundo tinha colocado tanto a mão na massa, porque uma coisa é você ver lá a figurinha, coração, por exemplo, escrever coração. Agora, já pensou você construir de massinha um coração? Então, esses alunos, eles tiveram a oportunidade de exercitar na prática e pegar, né? Não só ter ali no conceito ou na figura, mas pegar. E no caso de Anthony, com deficiência visual, isso foi fantástico, porque ele conseguiu identificar as formas, né, dos órgãos. Imagine o intestino, a gente fez aquela tripinha mesmo, assim, né? Então a gente fez o intestino com massa e tudo, e depois arrumar esse intestino. Os alunos até entenderam as voltas que o nosso intestino delgado e o intestino grosso dão, né? Então foi muito importante tudo isso. No final da unidade, todos eles sabiam todos os sistemas do corpo humano, assim, ó, de có. E isso culminou os trabalhos ficaram tão lindos que eles resolveram, que não estava nem programado, eles resolveram fazer uma feira de ciências e em seguida uma gincana para ver e tal qual equipe que tinha feito melhor, que tinha cumprido todas as etapas. Então, assim, o que era uma atividade simples virou uma atividade interativa, uma atividade que estimulou o processo de ensino-aprendizagem, uma atividade que promoveu a integração, uma atividade que promoveu a inclusão, inclusive alguns alunos com a dificuldade de aprendizagem, né? Alguns com hiperatividade, eles conseguiram se concentrar um pouco mais, porque eles conseguiram manusear os órgãos. Então, foi extremamente enriquecedor e valeu muito a pena. E sabe por quê que valeu muito a pena? Porque as pessoas quiseram, porque as pessoas resolveram entender o cenário, entender como funcionava, entender de que forma é que poderiam contemplar todos os alunos, de modo que fosse estimulada a aprendizagem, e as pessoas partiram para fazer. Então, queira, seja e faça.
Sabe por quê? Porque você pode contribuir muito. A gente acredita no seu potencial, né, Anthony? Gente, eu quero agradecer a vocês pelo carinho com essa frase que minha mãe falou. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Quem quiser ver de novo, esse vídeo vai estar disponível no meu canal. Vai estar disponível para eles também, eles vão estar recebendo. Se inscrevam lá no meu canal, Ver o Som da Inclusão, e me sigam no Instagram também. Valeu, gente, pelo carinho. Obrigado. E eu quero assim, Anthony, antes disso, até deixar o seguinte, tem um atleta que o nome dela é Samira Brito. Ela é uma atleta paralímpica, está acontecendo agora as Paralimpíadas de Tóquio, não é isso? Paralimpíadas. E essas Paralimpíadas, as competições paralímpicas que estão acontecendo agora, envolve essa atleta. Essa atleta, ela está representando o Brasil. Ela é de Petrolina, Pernambuco, e ela é a segunda, olha só, ela é a segunda no ranking mundial dos 100 e 200 metros, na categoria T36 para pessoas com paralisia cerebral. E sabe qual foi a frase que ela falou quando ela estava indo, antes dela viajar? Ela disse o seguinte: eu quero correr muito e quero ganhar a medalha de ouro. É uma atleta de alta performance e por que ela está representando o nosso país como atleta paralímpica? Com grande potencial de medalha de ouro e com grande destaque. Mesmo tendo paralisia cerebral, né? Ela tem, e isso só fez com que ela tivesse ainda mais força, mais garra para ela conquistar os objetivos dela, e ela é uma grande vitoriosa, e é uma competidora em potencial, e eu tenho certeza que ela vai fazer um excelente trabalho nessas Olimpíadas. E sabe por que ela está lá? Porque durante a vida dela, ela encontrou profissionais que acreditaram nela, que não mediram ela pela deficiência que ela tem, e sim enxergaram ela como ser humano potente que ela é. Então, seja esse profissional que olha para as pessoas, que olha para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto com deficiência, e que não enxergue a deficiência. Que a gente não torne, com o nosso olhar, uma pessoa com deficiência, a gente não torne uma pessoa deficiente. Não, ela não é uma pessoa deficiente, ela é uma pessoa com deficiência. E que a gente exercite esse nosso olhar inclusivo para acreditar em todo o potencial que as pessoas possam vir a ter. E que a gente seja esse profissional que contribui com a vida das pessoas. Porque a gente é um povo lindo e todos nós merecemos ser felizes. E quando a gente acredita no potencial das outras pessoas, sem dúvida nenhuma, a gente exercita as nossas próprias potencialidades e a gente se torna uma pessoa mais feliz. Não é, Anthony? Pois é, gente, muito obrigado pelo carinho. Com essa frase, eu quero me despedir de vocês, a gente vai encerrando por aqui, e em breve, quando toda essa pandemia passar, tenho certeza que a gente vai estar aí com vocês, sentindo essa energia maravilhosa de Barro Alto. Valeu, gente! Maravilha! Vamos encerrar com a musiquinha? Vamos lá? Viver e não terá vergonha de ser feliz. Obrigado, Barro Alto, pelo carinho. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonito